presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom a gente poder mais uma terça-feira estar aqui para compartilhar com você o grande amor de Cristo. Como é legal a gente poder tirar esse tempo, um tempo tão especial, um tempo tão precioso, para meditar na palavra de Deus. Você tem tirado um tempo para meditar na palavra de Deus? Você já parou para pensar o quanto é importante tudo isso na nossa vida, na nossa caminhada? O quanto é bom quando a gente para não só ouvir, mas para realmente falar com Deus. E nesta noite não vai ser diferente. Nós queremos continuar trabalhando com você de uma forma muito especial, falando sobre o cuidado da família. Esse cuidado que nós, como pais, temos que ter, porque quem cuida de nós jamais vai nos deixar de proteger. Quem cuida da nossa família é Cristo, e nós somos responsáveis de cuidar da nossa família terrena. Eu quero orar com você, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa cuidar de você e da tua família, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, nesta noite, Senhor, uma noite tão especial, uma noite quente, uma noite onde nós podemos sentir a tua presença na nossa vida. Pois tu mesmo disse, onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E tu estás, Senhor, juntamente conosco, porque estamos reunidos não somente em 2, eu e a Margarete, mas também muitas pessoas estão assistindo essa live. Que tu possa, Senhor, adentrar em cada coração, em cada lar, abençoar cada família. Que o Santo Espírito de Deus possa contagiar cada coração. Desde já eu peço para que tu abençoe as pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que vão assistir em outro tempo, mas eu sei que tu se faz presente na nossa vida. Pois eu oro em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Lembrando, como família, né, sempre do meu abraço da live, para minhas netinhas, para Sarinha,
lá em Videira, para a Laurinha lá em Curitiba, e eu abraçando as minhas netas, eu quero abraçar você também. Aonde você estiver, se sinta abraçado, se sinta querido, se sinta protegido. Talvez hoje você não ganhou nenhum abraço, então receba, mesmo através dessa live, receba o abraço do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém. Graça e paz, boa noite a todos, né? Já tem pessoas junto com nós, o Hudson lá em Videira, o Miki, a Tati, o Léo, o Thales aqui em Papanduva, né? A Ana e o Edson. Eu não sei de onde eles são, se puderem colocar ali de onde vocês são, porque tem o sorteio esse mês da nossa devocional no final do mês, né? Todos os que acompanharem as lives estarão concorrendo e a gente vai enviar para a pessoa. Então, se você está assistindo e a gente não sabe de onde é, coloque de onde você é para a gente poder estar enviando depois, caso seja o ganhador, né? E o nosso texto de hoje é um texto que eu já falei hoje pela manhã, quando eu falei na devocional da Igreja Batista no Rio Tavares, na Grande Florianópolis. E nós queremos novamente compartilhar isso, pela importância que esse texto tem, que se encontra em Colossenses 3, do 18 ao 21. Colossenses 3, do 18 ao 21. E esse versículo, ele fala sobre como deve agir o marido, a esposa, o filho e os pais. E diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filho, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Que palavra forte, que palavra que o apóstolo Paulo está nos falando nessa noite, está falando na palavra de Deus para nossas vidas. Se nós formos ler lá em Efésios 5, 22, também vai ter uma palavra como essa. Lá em 1 Pedro 3, do 1 ao 7, também nós vamos estar vendo essa mesma palavra. E por que tantas vezes repetidas, né? Porque, queridos, a Bíblia, ela não se cala. A Bíblia, ela fala muito sobre a importância do nosso zelo, do nosso cuidado para com a nossa família. Mas o cuidado com a família deve ser visto pelos cristãos, para você que professa Cristo como seu Senhor e Salvador, como uma forma de ministério. A palavra de Deus fala que a família é nosso primeiro ministério, quando ela nos adverte que primeiro tem que ser os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São a nossa família. Então, em primeiro lugar, ela tem que falar ao nosso coração e nós transmitirmos essas palavras para a nossa família. O verdadeiro cristão, ele deve entender que ser mordomo fiel da sua família é uma prioridade no serviço de Deus. Então, se você não consegue dar conta da sua família, como você vai dar conta de um outro ministério dentro da igreja? Quando você está enfrentando um problema de família, nós precisamos buscar ajuda. Porque nós precisamos, sim, estar dando conta da nossa família, estar nos entendendo, estar orando pela nossa família. Realmente um grave erro é nós dissociar a nossa família à vida espiritual. Porque nós não conseguimos andar uma ou outra sem estarmos juntos. Nós precisamos estar, sim, sempre dessa maneira, trabalhando a vida espiritual junto com a nossa vida familiar. É impossível nós cumprir os propósitos de Deus para a família se desconsideramos a aplicação dos princípios bíblicos sobre o assunto, de modo a nutrir um ambiente familiar profundamente espiritual. Nós precisamos estar sempre colocando a nossa família nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa estar agindo na vida de cada componente das nossas famílias. O apóstolo Paulo, ele lá na carta dele aos Efésios, né, ele enfatiza muito bem claro isso, né? Ele mostra essa questão. Embora muita gente não perceba,
as recomendações que o apóstolo Paulo faz, ele fala sobre essa mordomia. O que é ser um mordomo? O que o mordomo faz? Quando a gente pensa em mordomo, você pensa num palácio, em casas muito chiques. Tem um mordomo, ele recebe, ele cuida, ele prepara, ele zela muito bem com os bens do seu senhor. Essa é a função do mordomo. E a palavra de Deus diz que Deus deu os nossos filhos para que a gente fosse mordomo, para que a gente cuidasse daquilo que é dele. Os filhos são presentes do Senhor na nossa vida. E Ele nos ensina como administrar a nossa família, como cuidar dos nossos filhos, como cuidar da nossa casa em todo o tempo. Nós temos que entender que quando o apóstolo Paulo está falando dessa mordomia da família, ele está dizendo que essa família ela faz parte de uma mesma seção, de um mesmo grupo, que ele diz que são cheios do Espírito Santo. E quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente entende que devemos nos sujeitar uns aos outros. A Margarete iniciou lendo, falando de alguns deveres, algumas obrigações, e como é legal você entender, Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Hoje, estar sujeito, as pessoas tiraram a ênfase bíblica e colocaram uma ênfase muito moderna. Esse estar sujeito, eles querem dizer que a mulher é submissa sobre a autoridade do marido, mas não é isso que a palavra ensina. A palavra está dizendo lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou o homem para cuidar da mulher. Ele criou a mulher porque o homem não conseguia cumprir a missão que Deus deu para ele sozinho. Tanto que a palavra diz, farei para ti uma ajudadora. Quem precisa de ajudante? Quem não consegue cumprir a obra. E qual é a obra? Essa obra que Deus delegou para a família. Deus deu a esposa para que ela possa estar junto com o homem cumprindo essa missão. Essa missão do cuidar, do pastorear, do tratar, do proteger a família. Essa é a missão que Deus deu. Por isso que ele fala, vós marido, amai a vossa mulher e não irriteis contra ela. Ele está falando não se irrite. Não, ele não está dizendo para não discordar, mas ele está dizendo na questão de proteger. Proteja. Nem sempre a gente concorda da mesma forma, mas quando a gente senta, conversa, a gente chega num denominador comum. E ele é ainda mais enfático quando ele fala, vós filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Olha a importância dos filhos. Filhos, obedeçam os pais. Hoje a gente vê que essa palavra está em descrédito, a obediência, o respeito, o amor mútuo. Por quê? Porque cada filho acha que pode fazer o que bem entende. Perderam o respeito, perderam a mansidão, acham que podem controlar a sua própria vida. Mas a palavra orienta essa obediência. E essa obediência é realmente entender que os pais estão ali para ser mordomo, para cuidar daquilo que Deus deu. Por isso que o versículo ser consequente, ele fala assim, vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Tem muito pai que gosta de futricar, Tem muito pai que gosta de irritar os seus filhos. Tem muitos pais que gostam de ficar criando confusão com os filhos, fazendo com que eles percam a alegria, percam o prazer. Mas nós realmente temos que aprender. Quando o apóstolo Paulo está falando, está ensinando, ele quer dizer que o sujeitar-se um ao outro nas diversas áreas da vida, incluindo as relações familiares, é algo muito especial, é algo essencial para nós, não somente cristão, mas para todo ser humano que quer viver uma vida mútua,
E para nós cristãos que queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, temos que aprender a ter essa convicção em tudo. Ter um bom relacionamento familiar é a base. A família é a base de Cristo, na igreja, no estado, na cidade. A família é a base para que você possa ser abençoado. Uma pessoa negligente com a sua família e que despreza os princípios bíblicos que devem nortear as suas relações interpessoais não consegue experimentar uma vida de plenitude no Espírito. Não consegue. Porque se negligenciamos a nossa família, nós não conseguimos fazer com que o Espírito Santo realmente se mova nas nossas vidas. Por esse motivo, a Bíblia diz que os candidatos a oficiais na igreja devem, antes de tudo, liderar de modo exemplar a sua família. Vai estar lá em 1 Timóteo 3, 4 ao 12 e no livro de Tito também, no capítulo 1, versículo 6, a Bíblia nos exorta a isso, né? Seja marido de uma só mulher, tudo isso para você poder ter um cargo na tua igreja, né? Então, muitas vezes nós somos negligentes com a nossa família. E eu sempre digo assim, porque eu amo estar junto com a minha família, com meu marido, com meus filhos. Se a gente pudesse estar sempre junto, a gente estaria. A gente gosta de estar uns com os outros, né? E gostamos de estar na igreja, que é a nossa família estendida. Mas hoje o que a gente vê são as pessoas vivendo uma falsa família, onde postam fotos, postam vídeos, né? Com as mídias sociais, as pessoas querem mostrar algo que não são ou que não vivem isso. E é muito triste quando você vê fotos de pessoas com famílias destruídas, mas nas fotos fazem declaração de amor, nas fotos colocam músicas românticas, né? E isso não é uma verdade. Isso entristece. É como você fala, Deus, né? Não existe uma família como comercial de margarina, né? Aquela família perfeita, levantam todo mundo tão arrumadinho, posta a mesa, todo mundo sente e se alimenta. Não existe isso, né? Então, realmente, a família firmada na rocha, que é Cristo, ela consegue ter uma dinâmica diferente. Né, nós precisamos amar a nossa família do jeito que cada um é. Cada um é diferente, cada um é especial, cada um tem um tempo para aprender, para ser, para viver. E nós, muitas vezes, nós fizemos tudo de melhor. Nós damos o nosso melhor para as pessoas de fora. E eu sempre enfatizo muito isso. Porque quem me conhece, quem vem na minha casa, as pessoas que me visitam, sabe que eu sempre faço o meu melhor para minha família. Que a melhor louça, a melhor toalha de mesa, a melhor comida, sempre vai ser primeiro para minha família e depois para os outros. Porque isso agrada a Deus, agrada ao nosso coração e assim a nossa família vai se mantendo unida. Quando os nossos filhos eram menores, né? Hoje já são casados, hoje já temos netas, mas nós, quando tínhamos todos eles em casa, nós costumávamos fazer sempre uma noite da família durante a semana. Nós, como trabalhamos muito à noite, saímos praticamente todas as noites, era difícil ficar uma noite com os nossos filhos, mas nós priorizava sempre um tempo como família, um tempo para que os nossos filhos estivessem com nós, ou nós fazíamos um jantar, ou nós saímos, alguma coisa de diferente era feita nesse dia com os nossos filhos. Então nós precisamos exercer na nossa família o mesmo amor que nós exercemos na igreja. De nada adianta você estar falando bonito lá na igreja se a tua família sabe que você está tudo errado. Sabe que no teu meio há traição, sabe que no teu meio há falta de amor, há brigas, né? Não existe, como o Rosemar falou, família comercial de margarina. Isso é fake news, gente. Porque uma família que tem... nós temos 4 filhos, uma família bem grande. E quando eles se reúnem todos aqui em casa, já tem os 4 filhos, já tem nora, já tem genros, né? Netas. Já tem as netas. Imagine quando você acorda num domingo de manhã na minha casa com 10 pessoas para utilizarem um banheiro, para tomar café, para se arrumarem, para as 9h30 em ponto estar na igreja
para o culto. O tender é o que é dentro da minha casa. Um entra no banheiro, outro já está lá batendo na porta, um está fazendo café, enquanto um toma café, outro está escovando os cabelos, e assim funciona. Isso é uma família saudável, isso é uma família que ama, isso é uma família feliz. Então, quando você pensa assim, nossa, tá todo mundo sentadinho, bonitinho, tal horário tá isso, tal horário tá aquilo, não, isso não existe. Mas o que existe é uma família que vive debaixo da graça curadora de Jesus, da graça que Cristo nos deu quando morreu por nós lá naquela cruz, quando Ele sacrificou a sua vida por amor de mim, por amor da minha família. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós lutamos. E nós muitas vezes oramos por tantos pedidos e não oramos pelas nossas famílias. Nós não jejuamos, nós não choramos por nossa família. Nós estamos vendo as famílias sendo destruídas, as famílias sendo bombardeadas com assuntos, com projetos, com algo que não vem do coração de Deus. Queridos, leiam a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Nós precisamos ler, nós precisamos nos informar, nós precisamos saber o que Deus quer para as nossas famílias, qual foi o propósito, porque o Senhor criou as famílias. Nós precisamos entender da palavra de Deus. Antes de exercer qualquer ofício, qualquer ministério, um cristão genuíno é chamado primeiramente para ser filho, marido e pai fiel. E quando nós falamos que o marido é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja, é porque a Bíblia fala isso. O homem é o sacerdote do lar, é ele quem deve guiar os filhos, deve cuidar, deve proteger, deve prover para a sua família. Quando nós, como mulheres, queremos atropelar isso, hoje a sociedade nos diz que nós, como mulheres, nós podemos, nós conseguimos, hoje nós já trabalhamos fora, hoje nós já temos o nosso salário, não importa isso. Indiferente se você ganha mais que o teu marido é o sacerdote do teu lar. Então, quando você consegue colocar isso na tua vida, vocês vão andar bem, vocês vão andar segundo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, é melhor do que a nossa vontade. Eu sei que muitas vezes a mágoa nas nossas vidas, a tristeza, as brigas, elas têm razão. Mas o que tem que permanecer realmente é o perdão, é querer estar junto. Amar não é só um sentimento. Amar é uma decisão. Eu decido amar essa pessoa. Eu decido todos os dias quando eu acordo, amar, ajudar, estar junto, caminhar junto. É isso que tem que ser nas nossas vidas. Não é só um sentimento, porque o amor não morre. Quando você ama realmente, o amor, ele não morre. Muitas pessoas acham que, não deu certo porque o amor acabou. A palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. Eu sempre falo, eu sempre oriento, aquela paixão, aquele ardor, aquele fogo, ele pode até diminuir. Mas o amor, ele é eterno. Você então nunca amou. Se você diz que acabou, é porque nunca aconteceu. Talvez você achou que aquele fogo, aquele ardor fosse realmente o amor. Mas não era isso. O amor, ele dura eternamente. A palavra de Deus, ela traz recomendações para que a gente possa aprender a andar em espírito. Para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa aproveitar, saborear os frutos, ou o fruto do Espírito, que isso seja manifesto na nossa vida. Quando a gente aprende a viver tais recomendações, a nossa vida vai ser completa, a nossa vida familiar vai ser totalmente diferente. Por isso, amados amigos que estão assistindo essa live, nós devemos cuidar da nossa família. Nós devemos ser imitadores do amor de Cristo. E nós temos que aplicar isso com os princípios da palavra de Deus na nossa vida. E ter certeza que a nossa vida vai ser totalmente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente entende isso, nós firmamos esse compromisso de servir o Senhor em todo o tempo. Não deixe
a sua família se perder. Não deixe a sua família se despedaçar na caminhada. Busque o foco, busque Cristo como centro da tua vida. Eu não estou falando de religião, eu estou falando do único Senhor e Salvador, chamado Jesus Cristo. É Ele, e é por Ele que são feitas todas as coisas. E a nossa família é uma família abençoada no Senhor, porque Ele faz parte desta casa. Em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo em sacrifício para ser queimado, se não tiver amor, de nada isso se aproveitaria. Cristo se entregou para nós por amor. Por amor, Ele deu a sua vida por nós, para nos salvar, para nos religar, para nos reconciliar com Deus. Portanto, ore por tua família, brigue por tua família, lute por tua família, não perca as esperanças. Deus diz que nós seríamos abençoados e aquelas pessoas que nos abençoam, nós também abençoaríamos. Então, abençoe as pessoas. A tua família está debaixo da graça do Senhor. A tua família é o bem maior que você tem. Vamos orar pelas nossas famílias nesse momento, né? Não esquecendo que todos os que acessam as nossas lives de terça-feira, na próxima terça-feira, vai estar participando do sorteio dessa devocional, Cultivando a Piedade, de Charles Spurgeon. Maravilhosa, tem lugar para você escrever, anotar aquilo que tu estás aprendendo, as tuas dúvidas. Então, um presente precioso que vai ajudar também no fortalecimento da tua família, né? Mas nada melhor do que a Bíblia para o Senhor Jesus estar abençoando você e a sua família. Vamos orar pelas famílias, né? Para que o Senhor Jesus nos dê sabedoria e discernimento em todo o tempo. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso de meditação na tua palavra, Pai. Amém. Colocamos, Deus, todas as famílias nas tuas mãos, sabendo que tu conheces o mais profundo de cada coração. E, Pai, se há em nós, ou se há em alguém algo que te magoe, Jesus, algo que não vem de ti, que entristeça o Espírito Santo, que caia por terra em nome de Jesus. E que nós tenhamos sabedoria, discernimento, Senhor Deus. Nós tenhamos entendimento da tua palavra, para que os nossos filhos, para que nossos maridos, nossas esposas, nossos pais, Senhor, possam estar sendo abençoados através das nossas vidas, Senhor Deus. Amém. Que cada família sinta-se abraçada pelo Espírito Santo nessa noite, Senhor Deus. Que famílias possam estar sendo reconciliadas entre si e principalmente reconciliadas contigo, Senhor amado. Nos abençoa nesta semana, Senhor Deus. E que a tua graça, que é maior do que tudo que temos nessa vida, seja tão preciosa no meio de todos, Jesus. Que possamos sentir o teu amor e que o teu Espírito Santo seja com cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que nos dê livramento durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença